Oh, meus amados, boa noite. Glória a Deus. Aleluia, hein? Hoje está mais gelado que ontem, hein? Eu estou começando a gravar o vídeo mais cedo para vocês pegarem mais cedo. Às vezes vocês querem ir mais cedo para a cama, né? Ou amanhã, né? Ou na madrugada. Tem um amigo que só pega na madrugada. Ele trabalha demais. Quando ele vai pegar já é 1h30, 2 horas. Mas vamos lá, né? Hoje, a palavra de hoje fala sobre o maior mandamento. O maior mandamento que Deus deixou na terra para todos nós. Mas antes de pregar sobre o maior mandamento, eu gostaria de dizer umas palavras aqui, ó. Pois está acontecendo, já. Só não para pensar nessas coisas quem se preocupa só com as coisas do mundo, né? Só se preocupa com as coisas mundanas, né? Ou às vezes você anda tão atribulado com as suas coisas a fazer que você não tira um tempinho, né? Se você tirar um tempinho, se você estiver no seu comércio, ou na sua empresa, ou na sua loja, ou mesmo na feira, ou você que tem uma banquinha de camelô, você tem a internet aí, ó. Você pode tanto ouvir a mensagem, como você pode parar um pouquinho na sua mesa, da sua casa, sentar, fechar os olhos e colocar Jesus em primeiro plano e pensar, esvaziar a cabeça. Eu sei que você deve estar passando por muitas lutas, deve estar passando por uma tribulação muito grande na sua vida, mas quem é que não passa por lutas? As lutas vêm para manter a gente em pé, para que a gente possa resolver todos os nossos problemas, nossas questões, com pensamento nele, né? Ele está voltando, Jesus está voltando. Mas mesmo lá do céu, ele está em contato com nós. Por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo em cada um de nós, para que nós possamos resistir no dia mal. O Espírito Santo ficou para a gente resistir no dia mal e nos fortalecer. De repente você está passando por uma luta, você acha que não tem ninguém do seu lado? Tem. Cada um de nós tem, por baixo, 100 anjos. E eles estão de braços cruzados. Lembra do Jacó? Quando ele fugiu para não morrer, que o irmão dele queria matar ele, que ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto e lá no deserto ele não tinha nada, um cobertor, nada. Só uma botijinha de óleo que a mãe dele deu para ele, para que ele pudesse chegar até a casa do tio dele, né, o Labão. E o que o Jacó fez? Ele olhou para um lado, para o outro, nada, só viu o deserto. Mas Deus estava com ele. E ele viu uma pedra, pegou a pedra, fez de um travesseiro e dormiu. Aí ele sonhou que tinha uma escada daqui da terra até o céu. E os anjos aqui da terra subiam e desciam. O que é isso? A oração. Toda vez que você tiver. Não é só quando você está passando por uma tribulação. É em todo o tempo. Sempre que você tiver um tempo, ou arruma um tempo. Porque Deus, ele arruma tempo para abençoar você. E você não vai arrumar tempo para orar, para agradecer, até para pedir. Porque quando você ora, os anjos daqui de baixo levam a sua petição até Deus. Aí Deus analisa e manda a bênção. Como ele mandou a bênção para o Daniel. Lembra que o Daniel orou a Deus? Daniel orou 21 dias, sem parar. E Deus mandou a bênção Daniel no mesmo dia. Só que no meio do caminho teve lutas. Como você tem lutas, você tem o seu comércio, passa por lutas, passa por adversidade, fica nervoso até, mas você não consegue manter a calma. Às vezes eu vejo uns amigos que eu tenho que tem comércio sorrindo, com calma, porque eles vivem a palavra de Deus. Então, se você viver a palavra de Deus, orar, jejuar, eu sei que na sua luta, às vezes você não tem nem tempo de comer, mas procura fazer um jejum, né? Mas é você e Deus. Entra no banheiro ou no seu carro, faz um jejum de 3 horas. Se você aguentar 12 horas é bom, mas
Começa de pouco, né? Começa com 3 horas. Mas aí sabe o que você tem que fazer? Lavar o rosto. O próprio Jesus diz isso na palavra. Como se estiver jejuando, dá uma lavada no rosto para ninguém perceber que você está com a sua figura não esteja murcha, sabe? Triste. Aí você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Pois a oração e o jejum é que tira as castas de demônio. No livro de Marcos, você pode ler lá. Jesus falou: a casta de demônio só sai com jejum e oração. Foi quando os discípulos tentaram mandar um espírito mau de uma criança, de um rapaz, né? Que o pai dele falou: ó, desde que ele nasceu, ele se atira no fogo, ele tenta se afogar. Aí os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Jesus, quando chegou, resolveu a parada. Vamos falar assim, o português, claro. Resolveu a parada. Jesus foi lá e expulsou os demônios. E depois os discípulos, num particular, perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos espantar o demônio? Jesus falou: a casta de demônio só sai com jejum e oração. Glória a Deus. E é assim. Olha aqui, ó, a meditação de ontem, da palavra de ontem, né? Que não consegui gravar. Por incrível que pareça, vocês me desculpem, mas o vídeo de ontem não foi. O YouTube não liberou. Não sei porquê. Não sei se alguém puxou meu tapete aí no YouTube, se alguém me denunciou. Mas, fazer o que? É a palavra, né? Eu não falei nada demais. Mas aquela palavra que eu não gravei, eu vou gravar ainda. Uma outra hora eu vou gravar ela. Mas tá bom, né? Tá aqui, ó. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Glória a Deus. Aqui, ó. E dirão, muitos dirão, né? Muitos que já estão aqui na terra, muitos dizem que é o enviado de Deus, que é o próprio Jesus. Então vocês têm que vigiar muito, porque muitos querem se passar por ele. Muitos querem falar: eu sou o Messias. Ah, não, vamos lá para a minha igreja que lá você vai receber a cura. Você pode até ir com ele, fazer uma visita na igreja dele, mas você tem que ir com o coração aberto para ouvir a palavra, né? O próprio Deus diz lá no livro de Eclesiastes que é melhor você ouvir do que você abrir a boca, né? Você chega na igreja, é melhor você ouvir, porque as bênçãos, os milagres acontecem quando a gente ouve e coloca no coração. Em vez de a gente ficar falando, então a gente ouve, é pelo ouvir. Então você vai na igreja que você foi convidada para ir, ouve a palavra e participa com alegria, que Deus proverá, né? Mas só quem salva é Jesus Cristo, tá? Não existe essa igreja A, B ou C. Deus está em todas as igrejas, Deus está em você, na sua fé. O próprio Jesus diz na Bíblia inteira: se apenas crê, o milagre acontecerá, né? Igual está aqui, ó. E dirão: eu sou o Cristo, aquele que está nos céus, me enviou para salvar. Vocês não acreditem, pois nem eu, nem os anjos, assim diz o Senhor Jesus, pois nem eu, nem os anjos o sabem, só Deus que está no céu é que o sabe. Vigiai-vos, no céu haverá muitas moradas para todos. Foi o que Jesus disse para os discípulos quando ele estava subindo para o céu. Antes dele subir, né, ele levou todos os discípulos com ele até o Monte das Oliveiras e lá ele foi subindo para o céu. Mas ele disse essas palavras aqui, ó. No céu haverá muitas moradas para todos. Quem crê será salvo. Quem crê em Jesus, né? Quem crê em Jesus será salvo. E mais aqui, ó, filho, que o Pai o enviou para salvar os pecados dos pecadores. Vigiai. Amém? Glória a Deus. Nós temos que vigiar, né? Porque tem muitos aí dizendo que é Jesus, né? Tem muitos. Ah, eu sou Jesus, eu sou... É nada.
Jesus, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Mas continue indo para a sua igreja, continue buscando a Jesus de coração, leve a sua Bíblia com você, porque aí você vai estar testificando na Bíblia tudo que o homem prega do altar, né? Não importa a igreja, importa a sua fé. Deus, ele quer operar na sua fé. Glória a Deus. E o que eu vou ler aqui hoje para vocês diz: o maior mandamento é Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu, discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel. Israel quer dizer a igreja, viu, gente? O Senhor, o nosso Deus, com letra maiúscula, é Deus, está no céu. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vou parar aqui antes de ler o 31. Quando você ama a Deus e coloca Ele em primeiro plano, acima de todas as coisas, mesmo se você não tiver entendimento, é Ele que dá entendimento, né? Não é como na escola. Na escola tem um professor, não tem? Ele ensina, mas com Deus é diferente. Deus ensinou lá atrás muitos a ler, a escrever. Deus instruiu com o Espírito Santo. Eles aprenderam, né? Lá com os escravos, né? No tempo dos escravos, de lá saíram muitos professores. E aí as gerações foram semeando, né? Eles já aprenderam o beabá, né? Lá, eu falo beabá, porque na roça fala beabá, né? Aí depois as vogais, o alfabeto, e assim foram se formando professores. Mas com Deus é diferente. Por quê? Porque é Deus que cria tudo, tudo vem de Deus. Então quando você ouve a palavra e ainda não entende ela, você vai pedindo entendimento para Deus, vai orando, vai jejuando, vai lendo a palavra. O que você não souber na palavra, hoje em dia tem a internet, né? Mas o mais correto é você ir numa igreja. Quando você não entender um versículo de um capítulo e você cismar com ele, você vai até a igreja. Se você é católico, conversa com o padre. Se você é cristão, com o pastor. E assim sucessivamente, né? Aí você vai começar. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Hoje eu tenho o entendimento que Deus me deu na palavra, né? Mas eu fui muito questionado antes, né? Lá em Apocalipse. Eu cheguei a contar as vírgulas do livro de Êxodo. Vírgula, contei umas 3 vezes e ainda fui de novo, na quarta, acabei contando 7 vezes. Para mim não errar, para mim ver que quantas vírgulas tinha no livro de Êxodo e quantas vírgulas tinha no livro de Apocalipse. Contei 7 vezes para não errar, para não passar vergonha, né? Porque se alguém um dia me afrontasse, eu ia falar o seguinte: vamos na Bíblia, que lá. E eu tenho tanto testemunho da Bíblia que já cheguei até a comentar um dia com um pastor. Eu estava numa igreja grande aí, aqui de São Paulo, e eu queria uma toalhinha. Só que a toalhinha estava grampeada num carnê. O carnê eu não queria, eu queria a toalhinha. Aí Deus falou para mim assim: vai até o livro de Pedro, 5, versículo 2 em diante, manda o pastor ler. Aí eu peguei, abri a Bíblia, chamei o pastor, ele estava de terno, gravata amarela, e peguei e falei: pastor, dá para o senhor ler esse versículo para mim aqui, que eu estou querendo uma coisa aqui da igreja, mas Deus falou que é melhor na palavra, né? Aí o pastor leu, olhou para mim e perguntou: ô irmão, o que o senhor quer? Eu falei: eu quero uma toalhinha daquela que está ali, ó, presa no carnê, mas eu quero só a toalhinha. Aí ele foi lá e trouxe a toalhinha e deu na minha mão. Eu falei: glória a Deus, o senhor é um homem de Deus. Pronto. É assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai aprender. E o entendimento vem pelo aprender, né? Pelo escutar a palavra e praticar ela. Glória a Deus. Isso é para todas as áreas.
Você é comerciante, motorista de táxi, feirante, não importa. Pai de família, mãe de família. Continuando aqui, ó, é o 31 agora, né? O segundo mandamento. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muitos, bem, mestre, disse: o homem está certo ao dizer que Deus é único. Glória a Deus, hein? E que não existe outro além dele. Oh, aleluia! Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças é amar ao próximo como a si mesmo. E mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Tá vendo? Deus não quer sacrifícios. Ele quer que você ame seu próximo. Aí você fala, quem é meu próximo? Olha, se você sair na rua e contar, passar 1000 irmãos, 1000 homens, 500 homens e 500 mulheres, são todos seus próximos. Todo lugar que você vai tem um próximo seu. Aí você ama eles de coração, como se fosse você mesmo. E aí Deus vai encher a sua cabeça de brasa viva. Você vai estar sempre pronto para a obra de Deus. Glória a Deus. Aí tudo vai dar, até o que era para dar errado vai dar certo. Glória a Deus. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Oh, glória a Deus, hein? Deus é poderoso, hein? Ensinando aqui, o Cristo é Senhor, e Senhor Davi. O Cristo e Senhor Davi. Ensinando no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi. Isso é interessante, né? Não tem nada a ver, mas vocês vão entender porque falam Jesus, filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: desculpa. Olha o que Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É onde Satanás tem que ficar, debaixo dos seus pés. Glória a Deus. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas. Sinagoga é a igreja. E os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hein? Pai, hoje foi a pregação dessa, e hoje foi essa. Pai, eu peço encarecidamente que o Senhor abençoe essa água, Pai. E aquela mãe, seu filho vai sair das drogas. Seu casamento vai chegar no eixo, seus filhos vão te obedecer. Se tiver alguém doente nesse momento, com muita febre, com muita tosse, com muito catarro no peito, com a dor nas costas, na costela, na coluna, disco de hérnia, se uma mulher tiver com um cisto no seio ou no ovário, se ela estiver impedida de se engravidar,
Eu peço encarecidamente, Pai, como quando o Senhor entregou o seu Espírito na cruz, que se cumpriu o mandamento, que o Senhor entregou o Espírito a Deus e deitou a cabeça para o lado. E ainda o centurião mandou que um dos seus soldados o furasse. Do lado saiu água e sangue. Que uma gota daquela água, uma molécula entre nessa água e venha curar todos os enfermos, Pai, de todas as doenças, das drogas, da bebedice, das dores na carne, pois o espírito não sente dor, quem sente dor é a carne. E nessa noite de quinta-feira, que o Senhor abençoe essa água, quando todos beberem dessas águas que estão sendo apresentadas, fiquem curados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos tomar da água? Posso tomar? Pode. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus.